Questão 77, item A. Suponha que f seja uma função injetora, derivável e que sua função inversa, f elevado a menos 1, seja também derivável. Use a derivação implícita para mostrar que isso aqui ocorre, né? A derivada da inversa no ponto x é inverso da derivada no ponto f elevado a menos 1 de x. Tá? Bacana esse resultado, né? Antes da gente fazer as continhas, vamos relembrar essa questão de função injetora, essas coisas todas. Olha só. A gente vai dizer que uma função f é injetora quando ela satisfizer a seguinte condição: x1 diferente de x2 pertencente ao domínio da função implica f de x1 diferente de f de x2. O que isso quer dizer? Que elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Você pode definir uma função inversa pela contrapositiva dessa condição, que é a seguinte: f de x1 igual a f de x2 implica x1 igual a x2. Essas duas condições aqui são equivalentes. Então a gente vai dizer que uma função é injetora quando elementos diferentes do domínio possuírem imagens diferentes. Em termos de esquema, seria algo mais ou menos assim, ó. Vamos supor que uma função com domínio A contra domínio B, e aqui vamos colocar 1, 2, 3, aqui 4, 5 e 6, por exemplo. Tá? E aqui a função f de A em B, com essas associações. Ó. Pronto. Aqui a gente tem uma função injetora, porque elementos diferentes do domínio têm imagens diferentes. Uma função que não seria injetora, essa aqui, ó, 1, 2, 3, vamos colocar aqui 4 e 5, apenas assim. Aqui o A, aqui o B, aqui e aqui. Pronto. Essa função f aqui, vamos colocar a função g. Essa função g não é injetora, porque existem dois elementos do domínio que têm a mesma imagem, tá? Então, uma função f é injetora quando elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Então, essa aqui é injetora, f é injetora, mas g não é injetora, porque eu tenho dois elementos diferentes do domínio que têm a mesma imagem. Agora, qual a importância da gente definir a função injetora? Qual a importância de a função f ser injetora? Pelo seguinte, pessoal. Só vai ser possível a gente definir inversa porque a gente quer definir a função inversa. Só vai ser possível a gente definir a função inversa se ela for injetora. Não sei se você lembra da definição de função. Uma função de A em B é aquela associação tal que cada elemento do conjunto A está associado ao único elemento do conjunto B. Essa é a definição de função. Agora eu quero definir a inversa da função f. O que tem que acontecer? Cada elemento do conjunto B tem que estar associado a um único elemento do conjunto A, tá? Então, é possível definir a função inversa dessa função f, que é injetora? Observe. Cada elemento aqui do conjunto B está associado a um único elemento do conjunto A. Então, é possível definir a inversa dessa função f, que é injetora, tá? Agora, é possível definir a inversa dessa função g, que não é injetora? Não vai ser possível, porque o que a gente observa? Existe um elemento aqui do conjunto B que está associado a dois elementos do conjunto A. Isso fere a definição de função de B para A, porque a inversa é de B para A. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual a gente exige que a função seja injetora para a gente definir a sua inversa. Muito bem. Bom, agora vamos definir a inversa, né, da função f. Vamos supor que aqui está a função f. O que a função f faz? Ela pega um x aqui, né? Ela pega um x aqui do domínio e associa a um y igual a f de x. Isso é o que a função f faz. Tá? O que a inversa vai fazer? Ela vai pegar esse y e vai associar esse x, tal que o f de x é igual a y. Aqui é o papel da inversa, tá? Aqui a f, ela pega um x e associa um y igual a f de x. E a inversa, ela pega um y e associa um x. Então, vamos escrever isso aqui. Olha, a função f, definindo a função f. A função f de A em B é tal que a cada x de A, ela associa um y igual a f de x pertencente a B. Como é que fica a definição da inversa? Assim, ó, f elevado a menos 1, agora de B para A,
de B para A, é inversa, né? De B para A, é tal que ela pega um Y ali de B, um Y de B, e associa a quem? A um X, que vai ser o F elevado a menos 1 de Y. Pronto, aí definida a função inversa, tá? Então, olha só o que a gente observa nessas duas definições, pessoal. Olha só. Y igual a F de X significa X igual a F elevado a menos 1 de Y. Isso aqui a gente vai precisar para resolver o item B, a parte B. Então, por exemplo, se F de 4 for igual a 3, isso significa, né, é equivalente a escrever que F elevado a menos 1 de 3 é igual a 4. Isso aqui não pode esquecer, pessoal. Nós vamos usar aí na parte B. F de 4 igual a 3 é equivalente a escrever F elevado a menos 1 de 3 igual a 4. De modo geral, F de A igual a B significa escrever que o F elevado a menos 1 de B é igual a A. Tá? Muito bem. Bom, já que definimos a inversa, agora a gente tem condições de calcular a sua derivada. Como é que a gente vai fazer? Vamos partir dessa igualdade aqui, pessoal. Olha, dessa igualdade. O que a gente tem aqui? É y igual a f de x ou f de x igual a y? Bom, mas quem é o x? Olha para cá. O x é o f elevado a menos 1 de y. Então você escreve assim, ó. F de f elevado a menos 1 de y é igual a y. Você escrever f de f elevado a menos 1 de y igual a y ou f de f elevado a menos 1 de x igual a x é a mesma coisa. Você pode trocar as letrinhas aqui e escrever f de f elevado a menos 1 de x igual a x. Pronto, agora eu vou derivar implicitamente, tá? Derivando implicitamente, a gente obtém o seguinte, a derivada em relação a x da função f de f elevado a menos 1 de x, colchete aqui, igual a derivada em relação a x da função identidade igual a x. No primeiro membro, eu vou usar a regra da cadeia, porque aqui eu tenho função composta, né? Em que consiste a regra da cadeia? É a derivada da função de fora aplicada à função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então vai ficar assim, ó. A derivada da função de fora é f' aplicada na função de dentro, f elevado a menos 1 de x, vezes a derivada da função de dentro, ou seja, f elevado a menos 1 linha, que é a derivada da função f elevado a menos 1, né, aplicada no ponto x. Isso é igual a derivada da função identidade, isso vai dar 1. E aí a gente finaliza, né, f elevado a menos 1, f elevado a menos 1 linha, ou seja, a derivada da inversa no ponto x é o quê? É o inverso da derivada no ponto f elevado a menos 1 de x. Pronto, tá aí o problema para vocês, né? Chegamos? Chegamos, ó. A derivada da inversa no ponto x é o inverso da derivada no ponto f elevado a menos 1 de x, tá? Pronto, essa aqui é a primeira parte. Muito bem. Agora o item B. Se f de 4 igual a 5 e f' de 4 igual a 2/3, calcular a derivada da inversa no ponto 5. Então tá. Vou olhar para a fórmula e vou substituir o x aqui por 5. E aí a gente vai obter f elevado a menos 1 linha, a derivada de f no ponto 5 vai ser o inverso da derivada de f aplicada em f elevado a menos 1 de 5, no ponto f elevado a menos 1 de 5, tá? Bom, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, olha só, de acordo com a observação que eu fiz para vocês, olha só, o f de 4 igual a 5, isso significa dizer que o f elevado a menos 1 de 5 é igual a 4, não é isso? Se o f de 4 é igual a 5, significa que o f elevado a menos 1 de 5 é igual a 4. Então aqui tem um f elevado a menos 1 de 5, você coloca 4, tá? Então isso vai ser 1 sobre o f' de 4. Opa, mas o f' de 4 ele deu pra gente, né? É 2/3. Isso vai ser 1 sobre 2/3. E 1 sobre 2/3 você vai encarar como sendo o inverso de 2/3. O inverso de 2/3 é 3/2, né? Ou então você pode usar a divisão de frações aí, tá? 3/2. Pronto, acabou.